Leitura do livro O Grande Divórcio, de C.S. Lewis. Narração Luciana Bosa. Parte 2, Capítulo 3. Surgiu um penhasco à nossa frente. Escuro e liso, afundava verticalmente abaixo de nós a tal ponto que não conseguíamos ver o fundo. Subíamos cada vez mais. Por fim, o topo do penhasco tornou-se visível. Uma fina linha verde esmeralda, esticada como a corda de um violino. Agora planávamos por sobre o topo. Sobrevoávamos um campo plano, coberto de grama, através do qual corria um vasto rio. Começávamos a perder altura. Algumas das copas das árvores mais altas encontravam-se pouco mais de 6 metros abaixo de nós. De repente aterrissamos. Todos se puseram em pé. Xingamentos, empurrões, tumulto. Uma imundície de vituperações me veio aos ouvidos enquanto os meus companheiros de viagem lutavam para sair. Pouco depois, todos já haviam saltado. Somente eu estava no ônibus quando, pela porta aberta, penetrou na leveza do silêncio o canto de uma cotovia. Saí. A luz e o frescor que me encharcavam eram como os de uma manhã de verão, 1 ou 2 minutos antes do nascer do sol, mas com uma leve diferença. Eu tinha a sensação de estar em um espaço maior, talvez em um tipo de espaço maior do que aqueles que já conhecera, como se o céu estivesse mais longe e a extensão da planície verdejante fosse mais ampla do que poderia nesta pequena bola que é a Terra. Em certo sentido, era como se eu tivesse saído do ônibus em um lugar cuja vastidão fazia o próprio sistema solar parecer um espaço minúsculo. Nele, tive uma sensação de liberdade, mas também de exposição, possivelmente de perigo, que continuou a me acompanhar no decorrer de tudo o que aconteceu em seguida. É a impossibilidade de comunicar esse sentimento, ou mesmo de levar alguém a recordá-lo enquanto prossigo, que me frustra ao tentar transmitir a verdade das coisas que vi e ouvi. A princípio, naturalmente, minha atenção foi atraída pelos meus companheiros de viagem, ainda agrupados nas proximidades do ônibus, embora alguns deles começassem a caminhar pela paisagem com passos hesitantes. Perturbei-me ao vê-los. Agora que estavam iluminados, dei-me conta de que eram transparentes, totalmente transparentes, quando postos entre mim e a luz, manchados e imperfeitamente opacos quando à sombra de alguma árvore. Na verdade, eram fantasmas, manchas em forma humana, no resplendor daquele ambiente. Era possível lhes dar atenção ou ignorá-los à vontade, como se faz com a sujeira do vidro de uma janela. Reparei que a grama não se curvava sob os meus pés, nem sequer as gotas do orvalho eram perturbadas. Então minha mente se concentrou e meu foco foi reajustado, de modo que vi todo o fenômeno ao contrário. Os homens eram como sempre foram, talvez como todos os homens que eu já havia conhecido. A diferença estava na luz, na grama e nas árvores. Eram feitas de alguma substância desconhecida, tão mais sólida que as coisas da nossa terra, que em comparação os homens não passavam de fantasmas. Movido por um pensamento repentino, abaixei-me e tentei arrancar uma margarida que crescia junto aos meus pés. O caule não quebrava. Tentei torcê-lo, mas não consegui. Puxei-o a ponto de o suor escorrer na minha testa, até que a minha mão ficasse toda machucada. Mas a pequena flor era dura, não como a madeira ou o ferro, e sim como o diamante. Havia uma folha na grama, uma verde e fresca folha de faia, caída ao lado da margarida.
Tentei pegá-la. Meu coração disparou com o esforço e acredito que consegui erguê-la um pouco. No entanto, tive de soltá-la imediatamente, pois era mais pesada que um saco de carvão. Enquanto me levantava, recuperando o fôlego com grandes arfadas e olhando para Margarida, notei que podia ver a grama não apenas entre os meus pés, mas através deles. Também eu era um fantasma. Quem me dará as palavras certas para comunicar o terror dessa descoberta? Nossa, pensei, desta vez estou perdido. Não gostei, não gostei. Este lugar me dá arrepios, gritou alguém. O fantasma de uma mulher passou correndo por mim, regressando para o ônibus. Até onde sei, não saiu mais. Inseguros, os demais permaneceram. Olá, senhor. Quando devemos voltar? Perguntou o homenzarrão para o motorista. Vocês nunca precisam voltar, a não ser que desejem, respondeu. Fiquem tanto quanto quiserem. Fez-se um silêncio constrangedor. Isso é simplesmente ridículo, disse uma voz perto do meu ouvido. Um dos fantasmas mais quietos e educados aproximara-se de mim. Deve ter ocorrido algum engano, prosseguiu. Qual é o sentido de permitir essa ralé flutuando por aqui o dia todo? Olhe para eles. É evidente que não gostam daqui. Estariam muito mais felizes em casa. Nem ao menos sabem o que fazer. Tampouco eu sei o que fazer, respondi. E você, o que faz aqui? Eu? Vou me encontrar com alguém daqui a pouco. Estão me esperando. Não estou preocupado com isso. Mas é bastante desagradável, logo no primeiro dia, ver este lugar inteiramente lotado de turistas. Que droga! O objetivo de vir para cá é justamente evitar essa gente. O fantasma se afastou de mim. Comecei a olhar ao redor. Apesar de sua referência a uma multidão, a solidão era tão vasta que mal podia notar o grupo de fantasmas logo à minha frente. Por pouco não foram engolidos pelo verde e pela luz. No entanto, muito ao longe, conseguia ver o que se assemelhava a um grande conjunto de nuvens ou uma cordilheira. De vez em quando, podia avistar nessa formação florestas íngremes, vales longínquos e até cidades montanhosas, empoleiradas em cumes inacessíveis. Outras vezes, era tudo indistinto. A altura era tão grande que o objeto jamais poderia caber em meu campo de visão. A luz pairava sobre o topo, de onde se inclinava e projetava longas sombras por trás de cada árvore de planície. Não havia qualquer mudança ou progressão com o passar das horas. A promessa ou a ameaça do nascer do sol permanecia imóvel lá em cima. Muito tempo depois, notei vultos vindo ao nosso encontro. Por serem brilhantes, vi-os enquanto ainda estavam muito distantes e a princípio não sabia que eram pessoas. Quilômetro após quilômetro, eles se aproximavam. A terra tremia sob seus passos, enquanto seus pés fortes afundavam na relva molhada. Um leve vapor e um cheiro adocicado exalavam da grama onde pisavam e do orvalho que espalhavam. Alguns estavam nus, outros vestidos, mas os nus não pareciam menos enfeitados, e as vestimentas não disfarçavam a grandeza maciça dos músculos e a radiante suavidade do corpo daqueles que as trajavam. Alguns tinham barba, mas ninguém naquele grupo aparentava nenhuma idade específica. Às vezes vislumbramos, mesmo em nossa terra, aquilo que não tem idade. A expressão séria no rosto de uma criança e a infância divertida de um homem muito velho. O mesmo acontecia aqui. As figuras se aproximavam cada vez mais. Sua proximidade me trazia certo desconforto. 2 dos fantasmas gritaram e correram para o ônibus. O resto de nós se aconchegou mais perto uns dos outros. Capítulo 4. À medida que as pessoas sólidas se aproximavam, observei que se moviam com ordem e determinação,
como se cada uma delas tivesse marcado seu par em nossa companhia de sombras. Haverá cenas dramáticas, pensei. Talvez seja melhor não olhar. Assim, afastei-me com o vago pretexto da exploração do lugar. Um bosque de cedros enormes à minha direita parecia atraente, e eu entrei. Andar se revelou difícil. A grama dura como diamante para meus pés, não substanciais, levou-me a sentir como se caminhasse sobre pedras laminadas. Sofri dores como as da sereia de Hans Andersen. Nota de rodapé. Referência ao clássico A Pequena Sereia, do dinamarquês Hans Christian Andersen, 1805-1875. Fim da nota. Um pássaro voou com rapidez à minha frente e eu o invejei. A ave pertencia àquele lugar e era tão real quanto a grama. Podia dobrar os caules e molhar-se com o orvalho. Quase imediatamente fui seguido por aquele que tenho chamado de homem-zarrão. Vou chamá-lo de grande fantasma, para ser mais preciso. Ele, por sua vez, foi seguido por uma das pessoas resplandecentes. Não está me reconhecendo? Gritou o resplandecente para o fantasma, de modo que achei impossível não me virar e prestar atenção. O rosto do espírito sólido era um daqueles que usavam vestimenta. Me fez querer dançar, de tão alegre e estabelecido que era em seu aspecto jovial. Era só o que me faltava, exclamou o fantasma incrédulo. Só pode ser brincadeira. Não está certo, Len, você sabe. E o pobre Jack, hein? Você parece bastante satisfeito consigo mesmo, mas eu pergunto, e o coitado do Jack? Jack está aqui. Você o encontrará em breve se ficar, garantiu o outro. Mas você o matou. É verdade. Está tudo bem agora. Tudo bem? Só se for para você. Mas e o pobre coitado, frio e morto a 7 palmos do chão? Jack não está assim. Já disse. Você o encontrará em breve. Inclusive, ele lhe envia saudações. O que eu gostaria de entender, demandou o fantasma, é isto. Por que você está aqui, todo satisfeito consigo mesmo? Você, um assassino desgraçado. Enquanto eu, durante todos esses anos, vagava pelas ruas lá embaixo, em um lugar que parece mais um chiqueiro. A princípio é difícil entender, mas está tudo acabado agora. Em breve você ficará contente. Até lá, não há por que se preocupar com isso. Não devo me preocupar? Você não tem o mínimo de vergonha? Não no sentido que você imagina. A questão é que não olho mais para mim mesmo. Desisti de mim. Tive de desistir, depois do homicídio que cometi. Foi o que ganhei com o que aconteceu. E assim tudo começou. Pessoalmente, disse o grande fantasma com uma ênfase que contradizia o significado comum da palavra. Pessoalmente, acho que deveríamos trocar de lugar. É a minha opinião. Isso deve acontecer em breve, respondeu o outro. Só pare de pensar no assunto por enquanto. Olhe para mim agora, disse o fantasma, batendo no peito, mas a batida não fazia barulho. Fui honesto durante toda a minha vida. Não digo que fui um homem religioso, nem que não tive falhas, longe disso, mas dei o melhor de mim durante toda a minha vida. Dei o melhor de mim para todo mundo. Eu era esse tipo de pessoa. Nunca exigi nada que não fosse meu por direito. Se queria uma bebida, pagava por ela. Se recebia salário, é porque trabalhava por ele, entende? Eu era esse tipo de pessoa e não dou a mínima se alguém pensa diferente. Seria muito melhor não discutir esse assunto agora. Como assim? Não estou discutindo. Só estou lhe dizendo o tipo de sujeito que eu era, entende? Não peço nada além dos meus direitos. Você acha que pode me desprezar por estar vestido assim? O que não acontecia quando trabalhava para mim, e que não passo de um pé rapado.
mas eu tenho o direito de receber o mesmo que você. Ah, não é tão ruim assim. Não recebi meus direitos. Do contrário, não estaria aqui. Você também não receberá os seus. Obterá algo muito melhor. Não tenha medo. Foi o que acabei de dizer. Não recebi meus direitos. Sempre dei o meu melhor e nunca fiz nada de errado. Não entendo. Por que devo acabar em uma posição inferior à de um assassino desgraçado como você? Quem sabe onde você vai acabar? Só pare de reclamar e venha comigo. Por que você continua falando desse jeito? Só estou lhe contando o tipo de sujeito que eu sou. Só quero meus direitos. Não estou pedindo o sacrifício e a caridade de ninguém. Então peça pela caridade sacrificial. Tudo aqui funciona pelo pedido e nada pode ser comprado. Isso deve ser muito conveniente para você, ouso dizer. Se escolheram deixar entrar um assassino desgraçado só porque fez cara de coitado antes de morrer, o problema é deles. Só que eu não me vejo entrando no mesmo barco, entende? Por que deveria? Sou um homem decente. Se tivesse os meus direitos atendidos, já estaria aqui, há muito tempo. Diga isso a eles. O outro meneou a cabeça. Você não pode pensar assim. Desse jeito, seus pés nunca ficarão sólidos o bastante para você andar sobre a grama. Estaria exausto antes de chegarmos às montanhas. Além disso, você sabe que o que disse não é exatamente verdade. Seu olhar reluzia de felicidade enquanto falava. O que não é verdade? Perguntou o fantasma emburrado. Você não foi um homem decente e não deu o melhor de si. Nenhum de nós fez isso. Por Deus, isso não importa mais. Não há necessidade de entrar nesse assunto agora. Você, ofegou o fantasma, você tem a coragem de me dizer que não fui um sujeito decente? Claro, devemos entrar nesse assunto? Vou lhe dizer uma coisa. Para início de conversa, assassinar o velho Jack não foi a pior coisa que eu fiz. Foi um ato impulsivo e eu estava um tanto perturbado quando o matei. Mas eu matei você no meu coração, deliberadamente, por anos. Costumava ficar acordado à noite, pensando em como o mataria se tivesse a chance. Por isso é que fui enviado a você, para pedir o seu perdão e ser seu servo pelo tempo que precisar, ou até por mais tempo, se quiser. Entre os que trabalhavam para você, eu era o pior, mas todos os seus subordinados sentiam a mesma coisa. Você dificultava a nossa vida, também dificultava a vida da sua esposa e dos seus filhos. Cuide de sua vida, rapaz, respondeu o fantasma. Não é da sua conta, entendeu? Não aceito receber nenhum insulto seu por conta da minha vida particular. Não existem vidas particulares, garantiu o outro. Quer saber? Continuou o fantasma. Pode ir embora. Você é indesejado. Posso ser apenas um homem pobre, mas não vou fazer as pazes com um assassino, e muito menos com um que tenta me dar lições de moral. Dificultei sua vida e a de ralés como você? Se pudéssemos voltar, eu te ensinaria o que é trabalho de verdade. Venha e me mostre agora, respondeu o outro, com uma risada abafada na voz. Será um prazer ir às montanhas, mas haverá muito trabalho. Eu não iria com você nem pensar. Não recuse, você nunca chegará lá sozinho. E fui eu o escolhido para levá-lo. Então esse é o truque? Gritou o fantasma, evidentemente amargurado, e ainda assim com o que me parecia ser uma espécie de triunfo em sua voz. Tentaram persuadi-lo, mas ele podia recusar a proposta. Isso lhe parecia uma vantagem. Sabia que havia alguma falcatrua. É tudo picaretagem, uma grande picaretagem. Diga a eles que eu não vou, entendeu? Prefiro ser condenado a ir com você. Vim aqui para obter meus direitos, entende? Não para choramingar e pedir misericórdia, agarrado em seu manto. Se eles são bons demais para me aceitar sem você,
Então vou para casa. De certo modo, o fantasma estava feliz agora que podia fazer ameaças. É isso que eu vou fazer, repetiu. Vou para casa. Não vim aqui para ser tratado como cachorro. É isso que vou fazer. Vou para casa. Vocês todos que se explodam. No fim, ainda resmungando, mas também choramingando um pouco enquanto traçava seu caminho por sobre a grama afiada, ele se foi. Capítulo 5. Por um momento houve silêncio sob os cedros, e depois ele foi quebrado. Crac, crac, crac. 2 leões com patas de veludo surgiram como um salto no espaço aberto. Com os olhos fixos um no outro, começaram um solene ritual de brincadeiras. Suas jubas pareciam ter sido mergulhadas no rio, cujo ruído eu podia ouvir de perto, embora ele estivesse oculto pelas árvores. Cansado de estar sozinho, fui à procura da água e, depois de passar por uma mata espessa e florida, consegui achá-la. Os arbustos quase alcançavam a margem do rio, tão suave como o Tâmisa, mas com rápidas correntes, como um riacho de montanha. No lugar onde as árvores pendiam sobre o leito, a água tinha um tom verde claro, tão cristalina que podíamos contar as pedras no fundo. Próximo a mim, vi outro resplandecente conversando com um fantasma. Era o mesmo fantasma gordo e de voz culta que se dirigira a mim no ônibus, e ele parecia usar polainas. Meu caro jovem, estou encantado em vê-lo. Outro dia, enquanto conversava com o seu pai, me questionei sobre o seu paradeiro. Dizia ele ao espírito desnudo, cuja brancura era de um brilho ofuscante. Você não o trouxe? Perguntou o espírito. Não, ele mora longe do ônibus e, para ser franco, tem agido de um modo um tanto excêntrico ultimamente. Um pouco difícil, perdendo o controle. Nunca esteve preparado para fazer grandes esforços, não é? Se você se lembra, seu pai costumava ir dormir quando eu e você começávamos a falar de algum assunto sério. Ah, Dick, nunca esquecerei algumas das conversas que tivemos. Espero que você tenha mudado um pouco de opinião desde então. Você ficou um pouco bitolado no fim da vida, mas, a esta altura, creio que já tenha voltado a ampliar seu horizonte. O que quer dizer? É óbvio, agora, que você não tinha razão, não é? Ora, caro jovem, você começou a acreditar em um céu e um inferno literais. Mas eu não estava certo? Em um sentido espiritual, sim, certamente. Ainda acredito neles dessa maneira. Continuo, caro jovem, à procura do reino, mas nada de supersticioso ou mitológico. Desculpe-me, mas onde você imagina que estava? Ah, entendo. Você quer dizer que a cidade cinzenta, com sua esperança contínua do alvorecer, todos devemos viver pela esperança, não? Com sua possibilidade de progresso indefinido, é, em certo sentido, o céu, se tão somente tivermos olhos para ver? Que ideia brilhante! Não foi o que eu quis dizer, nem um pouco. Por acaso você não sabe onde estava? Agora que você tocou no assunto, acho que nunca demos um nome ao lugar. Como vocês o chamam? Nós o chamamos de inferno. Não há necessidade de ser profano, meu jovem. Posso não ser muito ortodoxo, no seu sentido da palavra, mas sinto que esses assuntos devem ser discutidos de forma simples, séria e reverente. Discutir o inferno com reverência? Estou falando sério. Você estava no inferno. Apesar de que, se decidir não voltar, poderá chamá-lo de purgatório. Prossiga, caro jovem, prossiga. Isso é muito a sua cara.
Sem dúvida, você me dirá qual acha que é a razão de eu ter sido enviado para lá. Não ficarei com raiva. Você não sabe? Foi enviado para lá porque é um apóstata. Está falando sério, Dick? Totalmente. Isso é pior do que eu esperava. Você acha mesmo que as pessoas são penalizadas por terem opiniões honestas? Mesmo supondo, a título meramente argumentativo, que essas opiniões estejam equivocadas? Você realmente acredita que não existem pecados de intelecto? Sim, Dick, existem. Existem preconceitos disfarçados de ciência, desonestidade intelectual, timidez e estagnação mental. Mas opiniões honestas, defendidas sem medo, não são pecados. Sei que costumávamos falar dessa maneira. Foi o que fiz até o fim da minha vida, quando me tornei o que você chama de bitolado. Tudo gira em torno do significado de opiniões honestas. Sem dúvida, minhas opiniões eram não somente honestas, mas heróicas. Eu as afirmava sem medo. Quando a doutrina da ressurreição deixou de se enquadrar nas faculdades críticas com que Deus me dotou, rejeitei-a abertamente. Preguei meu famoso sermão. Redefini cada capítulo. Assumi todos os riscos. Quais riscos? Que outro fim isso tudo teria, senão o que realmente teve? Popularidade, venda de livros, diversos convites e, finalmente, um bispado? Dick, isso é indigno de você. O que está insinuando? Amigo, não estou insinuando nada. Veja, agora eu sei. Sejamos francos. Nossa opinião não era sincera. Simplesmente tivemos contato com determinada corrente de ideias e mergulhamos nela, já que nos parecia moderna e satisfatória. Na universidade, começamos a escrever automaticamente ensaios que obtinham boas notas e a dizer o tipo de coisa que recebia aplausos. Honestamente, em que momento da nossa vida enfrentamos, a sós, a única pergunta para a qual tudo converge? E se o sobrenatural realmente existir? Quando foi que resistimos por um momento que fosse a perda da nossa fé? Se isso pretende ser um esforço da gênese da teologia liberal como um todo, respondo que não passa de uma difamação. Você insinua que homens como não tem nada a ver com nenhuma generalidade, nem com qualquer outra pessoa além de nós dois. Por amor à sua própria alma, lembre-se, você sabe que estávamos jogando com dados viciados. Não queríamos que o outro lado estivesse certo. Temíamos uma salvação simplória, um rompimento com o espírito da época. O ridículo e, acima de tudo, a própria realidade de medos e esperanças espirituais. Longe de mim negar que os jovens não possam cometer erros. Seu pensamento pode muito bem ser influenciado pelos modismos de sua época. Mas essa discussão não é sobre como as opiniões são formadas. A questão é que as minhas opiniões eram honestas, expressas com sinceridade. Claro, largamo-nos à deriva, sem resistência, sem oração, aceitando toda solicitação quase inconsciente dos nossos desejos. Por isso chegamos a um ponto em que não mais aceitávamos a fé. Assim como um homem ciumento, à deriva e sem resistência, chega ao ponto de acreditar em mentiras sobre o seu melhor amigo, e um bêbado chega ao ponto de acreditar por um momento que mais um copo não lhe fará mal. Crenças são sinceras no sentido de ocorrerem como fenômenos psicológicos na mente do ser humano. Se é isso que você quer dizer com sinceridade, então as opiniões em geral são sinceras, como as nossas eram. Mas
Erros sinceros nesse sentido não são inocentes. Você está perto de justificar a Inquisição. Por quê? Quer dizer que, se a Idade Média errou ao seguir uma direção, não podemos errar se seguimos na direção oposta? Ora, isso é extremamente interessante, disse o fantasma episcopal. É um ponto de vista a ser considerado, sem dúvida. Neste meio tempo, não existe meio tempo, objetou o outro. Acabou. Não é mais um jogo agora. Falei do passado, do seu e do meu, somente para que você o abandonasse para sempre. Basta um puxão e o dente estará arrancado. Você pode recomeçar como se nada de errado tivesse acontecido. Branco como a neve. Tudo isso é verdade, e você sabe. Ele está em mim para operar esse poder em você. Além do mais, fiz uma longa jornada para encontrá-lo. Você viu o inferno e agora está diante do céu. Deseja se arrepender e crer neste exato momento? Não sei se entendi bem o seu argumento, respondeu o fantasma. Não estou argumentando nada, retrucou o espírito. Estou apenas lhe dizendo que se arrependa e creia. Mas eu já acredito, meu jovem. Podemos não estar perfeitamente de acordo, mas você está muito enganado a meu respeito se não percebeu que a minha religião é uma coisa muito real e preciosa para mim. Muito bem. Você acredita em mim? Disse o outro, como se mudasse de estratégia. Em que sentido? Você virá comigo para as montanhas? Vai doer a princípio, até que seus pés endureçam. A realidade é dura para os pés das sombras. Você está disposto a vir? Veja, já é um começo. Estou totalmente pronto para considerar a possibilidade. É claro que devo exigir garantias. De que você me levará, por exemplo, para um lugar onde terei mais utilidade, mais espaço para os talentos que Deus me deu, uma atmosfera de investigação irrestrita. Em suma, tudo o que se entende por civilização e vida espiritual. Não, declarou o outro, não há como prometer nada disso. Nenhuma esfera maior de utilidade, pois lá ninguém precisa de você. Nenhum espaço para os seus talentos, apenas perdão por tê-los pervertido. Nenhuma esfera de investigação, pois eu o levarei para a terra não de perguntas, mas de respostas, e você verá a face de Deus. Ah, mas todos devemos interpretar essas belas palavras à nossa maneira. Para mim não existe uma resposta definitiva. O vento livre da investigação deve sempre continuar soprando na mente, não? Julgai todas as coisas. Viajar com esperança é melhor do que chegar. Se isso fosse uma verdade comprovada, como alguém poderia viajar com esperança? Não haveria o que esperar. Mas você mesmo deve sentir como se existisse algo de sufocante na ideia de finalidade. Estagnação. O que, meu caro jovem, destrói mais a alma do que a estagnação? Você pensa assim porque até agora só experimentou a verdade com o intelecto abstrato. Vou levá-lo ao lugar onde você poderá saboreá-la como um mel e ser abraçado por ela, como por um noivo. Sua sede será saciada. Na realidade, não percebo em mim nenhuma sede por uma verdade pronta, que põe fim à atividade intelectual da forma como você parece descrever. Terei liberdade como pensador, Dick? Você sabe que devo insistir nesse ponto. Sim, mas como um homem que é livre para beber, não livre para continuar com sede. O fantasma pareceu refletir por um momento.
Não consigo entender aonde você quer chegar, afirmou. Ouça, ordenou o espírito branco. Você já foi criança. Já soube para que serve a investigação. Houve uma fase em que você fazia perguntas por querer respostas e ficava feliz ao encontrá-las. Agora você pode se tornar essa criança novamente. Ah, mas quando me tornei homem, desisti das coisas de menino. Você afundou demais no erro. A sede foi feita para a água, a investigação para a verdade. O que você há pouco chamou de liberdade como pensador não corresponde em nada aos fins para os quais a inteligência foi dada. Como a masturbação não tem nada a ver com o casamento. Mesmo se não podemos ser reverentes, não há necessidade de sermos obscenos. A sugestão de que, na minha idade, eu devo voltar à mera curiosidade fatual da infância me parece absurda. De qualquer forma, essa concepção de perguntas e respostas sobre o pensamento se aplica apenas a questões de fato. Questões religiosas e especulativas certamente estão em um nível diferente. Não sabemos nada de religião aqui. Pensamos apenas em Cristo. Não sabemos nada de especulação. Venha e veja. Vou levá-lo ao fato eterno, ao Pai de todas as demais realidades. Devo objetar fortemente a descrição de Deus como um fato. Valor supremo, com certeza, seria uma descrição menos inadequada. É difícil que... Você ao menos acredita que Deus existe? Existe? O que existência significa? Você continua sugerindo algum tipo de realidade estática e pronta, que está, por assim dizer, lá, com a qual nossa mente precisa simplesmente se conformar. Esses grandes mistérios não podem ser abordados dessa maneira. Se existisse uma coisa dessas... E não me interrompa agora, meu caro jovem. Francamente, eu não me interessaria por ela. Não teria significado religioso. Deus, para mim, é algo puramente espiritual. O espírito da doçura, da luz, da tolerância e, do serviço. Dick, do serviço. Não podemos nos esquecer disso. Se a sede da razão está realmente morta, disse o espírito, e depois parou, como se para refletir. Então, de repente, perguntou: Você ainda consegue, ao menos, desejar a felicidade? A felicidade, meu caro Dick, disse o fantasma, placidamente. A felicidade, como você verá quando for mais velho, jaz no caminho do dever. O que me faz lembrar de... Ai, meu Deus, quase me esqueci. É claro que não posso ir com você. Preciso voltar na próxima sexta-feira para apresentar um artigo acadêmico. Lá embaixo temos uma pequena sociedade teológica. Ah, sim, há muita vida intelectual. Não de alta qualidade, talvez. Percebe-se certa falta de aderência, certa confusão de espírito. É aí que eu posso ter alguma utilidade para eles. Há até alguns episódios lamentáveis de ciúmes. Desconheço o porquê, mas os temperamentos parecem menos controlados do que costumavam ser. Ainda assim, não se deve esperar muito da natureza humana. Sinto que posso fazer um ótimo trabalho entre eles. Mas você nunca me perguntou sobre o que é o meu artigo. Nele exploro textos sobre crescer até a medida da estatura de Cristo, elaborando uma ideia que tenho certeza seria do seu interesse. Vou mostrar como as pessoas se esquecem sempre de que Jesus, neste ponto, o fantasma se inclina, morreu relativamente jovem. Sabe, ele teria superado alguns de seus pontos de vista iniciais, caso tivesse vivido mais tempo. Isso teria acontecido com um pouco mais de tato e paciência. Vou pedir ao meu público que considere quais seriam suas opiniões maduras.
Uma pergunta profundamente interessante. Que cristianismo diferente poderíamos ter se o fundador tivesse atingido sua plena estatura? Na conclusão, demonstrarei como isso aprofunda o significado da crucificação. Sentimos pela primeira vez o desastre que foi o acontecimento. Que desperdício trágico! Tantas promessas encurtadas. Ah, você já precisa ir? Eu também. Adeus, meu caro jovem. Foi um grande prazer, um encontro muito estimulante e provocativo. Adeus, adeus, adeus. O fantasma acenou com a cabeça e sorriu para o espírito com um sorriso clerical radiante, ou com a melhor imitação que aqueles lábios insubstanciais conseguiam. E depois se afastou, cantarolando baixinho para si. Cidade de Deus, quão vasta e profunda! Não o observei por muito tempo. Entretanto, uma vez que me ocorreu uma nova ideia. Se a grama é dura como pedra, pensei, a água não será forte o suficiente para que eu caminhe por cima dela? Tentei com um pé e não afundei. No instante seguinte, pisei ousadamente sobre a superfície. Caí de cara no mesmo instante e acabei com alguns machucados desagradáveis. Havia me esquecido de que a água, embora sólida para mim, continuava em movimento rápido. Ao me recompor, encontrava-me a pouco menos de 30 metros de distância do ponto onde eu entrara. Mas isso não me impediu de andar contra a correnteza. Apenas me fez perceber que, mesmo andando bem depressa, progredia muito pouco